Vamos começar então? Vamos. Pessoal, bom dia a todos. Aqui é o Luiz, professor Andrés. Hoje temos uma Beleza. convidada especial, a fitoterapeuta Paula. Vai estar com a gente aí. Então, essa é a pauta da aula de hoje. É um bate-papo com a fitoterapeuta Paula. Duas aulas, habilidades para proporcionar a integração entre professores e alunos por meio de palestra e reflexões sobre as espécies vegetais e seus diversos usos na medicina alternativa, bem como a importância da fitoterapia para a saúde humana e resgate cultural. As competências socioemocionais, abertura ao novo, curiosidade em aprender, engajamento com os outros, a assertividade e a autogestão, que contempla a determinação, foco e a persistência. Então, a gente está aí, né, com a nossa convidada especial, né, a Paula Regina Hernandes. Ela é fitoterapeuta há 18 anos, mora em Santo Pirapora há 12 já, escondidinha terapia na Faculdade de Curitiba, pós-graduada em fitoterapia pela Faculdade de Viçosa, possui vários cursos livres, como fitoterapia pelo Instituto Herbarium, fitoterapia indígena pela Eticor e outros. Atua como professora de fitoterapia básica e avançada, fitoterapia para animais há 9 anos na Eticor, e atua também como coordenadora do Centro de Pesquisa de Plantas Medicinais da Eticor, né? Além disso, não é pouco ainda, ano do terceiro semestre da Faculdade de Química, a qual almeja realizar uma pós depois disso em Química Médica, que é uma área nova que surgiu aí com a nossa pandemia, né, com o Covid. Então, e essa área, ela busca documentar as descobertas de remédios de plantas, né? Bem-vinda, Paula, Obrigada. conversa aí. Bom E dia. E vamos lá, fala um pouquinho de você, né? Como que você despertou esse interesse aí pela fitoterapia, né? Essa paixão pelas plantas aí que passa tão bem nas suas palavras. Então, conte aí pra gente. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Bom, eu comecei na área da fitoterapia porque meu pai estava entrando num negócio com um sócio dele, francês, na área de óleos essenciais. E daí ele queria saber mais sobre plantas, tal. Daí ele, em vez de fazer um curso, ele falou: "Ah, vai lá, filha, eu pago um curso para você". E daí eu fui fazer a primeira pós minha de fitoterapia, que na verdade ela acabou parando na metade, porque os alunos, a faculdade parou, né? Os professores vinham de Curitiba para cá, né? E eles pararam, e aí mas eu queria mais, e daí eu comecei a juntar informação, comprar livros, estudar mais. Aí, quando eu estava transformando a minha casa numa floresta, né? E eu morava lá em Sorocaba. E eu morava num apartamento. Pra você ter uma ideia, no apartamento tinha 5 árvores. E daí eu quis muito vir para um sítio por causa da pandemia, porque nós paramos a pousada, né? E aí eu falei, então, e todo mundo precisando de planta, querendo planta. Aí eu falei, vamos montar uma loja na cidade. Então foi por isso que eu vim para cá. É que antigamente eu só atendia Sorocaba mesmo. Todo mundo que se interessava por fitoterapia era lá de Sorocaba. Então agora eu estou tendo aqui, inclusive cursos aqui, tudo. Então é por isso que eu tô nova na cidade, né? Acho que eu respondi para você. Sim, sim, claro. E esse trabalho seu? Muitas pessoas procuram fitoterapia? A maioria das pessoas que procuram são pessoas que estão querendo sair de uma quantidade muito grande de remédio ou em tratamentos que não tiveram resultado. Então, as pessoas precisam de alguma, como é que eu posso falar assim? Uma, uma outra saída, uma alternativa que seja, às vezes, complementar ao coisa, ou às vezes o médico já desanimou, já não conseguiu o resultado, então
quando entra a planta, daí a pessoa consegue um resultado muito eficiente. Então, às vezes ela é complementar, às vezes ela é outra alternativa, né? Mas a maioria das pessoas procuram por isso. Hoje em dia as pessoas estão procurando coisas mais naturais. Isso é muito importante. A Milena, ela perguntou aqui no chat se você tem loja. Eu tenho uma loja aqui na cidade, mas a intenção não era fazer propaganda da minha loja. A intenção é que vocês usem cada vez mais planta e aprendam a usar as plantas. A gente tem uma quantidade enorme de plantas que pode usar a nosso favor e a gente pode, como é que eu posso falar assim, ter resultados muito bacanas com ela, com essas plantas, e são coisas que todos nós podemos fazer. Então, é isso que é importante. E tem informação bastante na internet, só tem que saber procurar um pouquinho, porque tem muita coisa assim, que como é que eu posso falar assim? Um site diz uma coisa, outro diz outra, mas é muita informação e você tem que ler em mais de um lugar. Sempre que vocês procurarem informação de fitoterapia, não fica na primeira, não. Olha em vários locais. Então, assim, se alguém quer fazer o uso da fitoterapia como tratamento, ou até mesmo para uma qualidade de vida melhor, às vezes por estresse, né, ansiedade, nesse tempo de pandemia, é aconselhável? E quando que, no caso, seria melhor procurar um médico? Então, geralmente assim, a fitoterapia, ela entra depois do médico. Então, você vai no médico, o médico diz para você o que você tem. Aí ele te dá o remédio, ele te manda lá a receita tal, né? Aí você compra a receita e você usa complementar ao tratamento. Desculpa aí, Avenida. Você usa complementar ao tratamento que você está tendo. Porque, na verdade, nós fitoterapeutas, a gente não pode examinar uma pessoa, é proibido por lei, a gente não pode pedir exame e a gente pode só atuar complementar ao tratamento. Agora, se a pessoa, por exemplo, eu tenho sempre essa crise, eu sei o que é, eu já tenho. Então, ela já sabe o diagnóstico dela. Aí você entra com a planta, porque você já sabe, já é uma condição que já conhecida. E o resultado é sempre muito eficiente. Geralmente, você não precisa da atuação do médico ou do remédio da alopatia se você entrar com a fito. E não é considerado uma automedicação se você sabe como usar a planta, porque a planta é complementar. Seria um suplemento alimentar. Ela é considerada assim. Aí, agora eu acho que eu vou entrar aí um pouquinho nas perguntas. Assim, é importante, e inclusive depois a gente acho que vai repetir, porque como assim, as contraindicações são bem menores ou quase zero, assim, comparados com os medicamentos industrializados. E agora, só que também, sim, da nossa primeira conversa também, quando a gente foi te visitar, você falou também que o cuidado, né? Tem algumas plantas que têm uma toxicidade um pouquinho maior e sempre assim é importante conversar com o fitoterapeuta, perguntar, assim, por exemplo, um profissional igual você, assim, para saber um pouquinho mais da planta e também não exagerar, né? Como a gente tem costume, até quem tem costume de tomar um chá, assim, tem que tomar cuidado também com a quantidade desse chá ou desse outro fitoterápico, né? Pode comentar um pouquinho sobre? Tudo em excesso faz mal, né, Luiz? Até a água. Sim. Pois é, o chá também. Chá, ele é na verdade, para mim, eu não entendo como um chá de recreação ou um chá assim, é um chazinho à toa, sabe? Não, todo chá tem princípios ativos, se foi, assim, garantido uma condição à planta de manter os seus princípios ativos. Por que eu falo isso? Porque você pode neutralizar os princípios ativos. Sabe quando a gente neutraliza? Quando a gente ferve uma planta. Então, você pega uma planta molinha, né?
planta molinha, pode ser ela verdinha, dá para ver aí ó, a plantinha? Dá sim. Aqui é um manjericão. Vamos dizer que eu vou fazer chá dele. Ele é molinho, ele é uma planta mole. Toda planta molinha, ela não pode ser fervida. Também pode ser sequinho assim, né? Ó. Dá para ver? Onde eu tenho que pôr? Dá sim. Ó, são plantas molinhas, elas não podem ser fervidas. Se ela for fervida, ela perde o princípio ativo. Se você botar açúcar, o seu organismo prefere transportar o açúcar do que transportar o princípio ativo. O princípio ativo dá mais trabalho para o seu organismo transportar para cada célula. Então, na verdade, se você respeitar isso daí, ele é, sim, um remédio para você. Ele é a dose. Então, por exemplo, toda planta, alopatia. A alopatia tem 1, 2 princípios ativos num remédio, certo? A fito não. A fito é um monte de princípios ativos que formam uma planta, que formam um composto, que é a planta. E por que ela tem menos contraindicação? Porque se fosse só um princípio ativo, ele teria um monte de contraindicações. Quando é um composto, cada um acerta e eles ficam quase sempre. Então, uma planta tem uma contraindicação ou um efeito colateral, sempre. É muito raro, assim, uma planta que não tem nenhuma contraindicação. Muito raro mesmo. A maioria tem. Mas faz parte da própria planta. Então, por exemplo, se eu vou tomar quero um chá e eu tenho pressão baixa, por exemplo, existem chás que abaixam a pressão. Faz parte dele, é a função dele. Para uma pessoa que tem uma pressão baixa, ela vai baixar mais ainda. Então, aí seria contraindicado para eles, mas é que faz parte da função daquela planta, entendeu? Então, não é que a planta está errada ou a planta... Não, ela não está sendo usada corretamente. Uma pessoa que tem pressão alta, por exemplo, pode usar um chá para pressão que abaixa a pressão. Uma pessoa que tem a pressão baixa não pode usar um chá que abaixa a pressão. Aí a gente tem que entender que faz parte. Aí, existem várias formas de extração e a gente tem que manter o princípio ativo quando a gente quer que seja para um tratamento. Então, quando a gente tem interesse no princípio ativo. Agora, a maior parte das pessoas toma um chazinho só sem interesse de ter princípio ativo, né? Então, por isso que dá essa disfunção e tal. Mas a gente tem sim que observar toda a planta que a gente está usando, principalmente se usa mais de uma vez por semana, você tem que ficar ligado que planta é essa e qual é. Então, por exemplo, o nosso tomate. Tomate é ótimo, a gente come na salada, é super bacana. Mas, por exemplo, você vai comer tomate, vai para a praia ou vai para uma piscina. O tomate, ele aumenta a sensibilização da pele. Então, daqui a pouco você está tendo queimadura na pele por conta do tomate que você está comendo. Mas você está passando protetor solar, você está passando bloqueador solar, mas você está usando uma coisa que aumenta a sensibilidade da pele. Então, esse é o complicado que a gente tem que saber dosar e saber entender como ela funciona, tá bom? Eu lembrando agora da primeira vez que se a gente pudesse, a gente ficava até mais horas lá. A gente tava, fomos lá um dia na escola e me remeteu agora a essa do tomate também. A gente tem vários costumes que não são os mais adequados, por isso também sempre tá numa conversa com a fitoterapeuta, inclusive do maracujá, né? Eu lembro da conversa do maracujá, a gente toma, a gente tem o costume de bater com a semente e tudo, mas também não é adequado, né? Dentro da sementinha do maracujá, quando ela é rompida, né? Ela solta uma toxina. Então, sabe, quando você põe assim para fazer e bate assim, um monte no liquidificador, vira um moído da sementinha. Então, você está aumentando a toxicidade dentro daquele suco. A gente não pode. Maracujá, ele tem que ser no pulsar, assim, pouco batido e bem coado. E quando você for consumir a fruta, engolir inteira, não ficar mastigando sementinha, nada. Engole inteira, ele ajuda no trato, não faz mal nenhum para o nosso organismo se ela estiver
fechadinha, né? E porque o problema é o seguinte, na nossa alimentação, a gente acaba consumindo muitas toxinas e essas são o que vão entupindo nossa parte de fígado e tal, que é onde vai parar todas as toxinas alimentares. Então, e ninguém limpa o fígado, né? Todo mundo, a gente limpa tudo quanto é filtro, menos o nosso fígado. E isso, depois, mais para frente, quando a gente vai ficando mais velho, vai começando a ter problemas de fígado por conta dessas toxinas. É o tomate verde também. O tomate é da família das solanáceas, é uma das mais tóxicas do planeta. O tomate verde é tóxico. Tomate com vinagre, por exemplo, ele causa toxicidade no fígado. Algumas frutinhas que a gente come causa toxicidade, mas é que a gente não percebe pela quantidade, né? Só se a pessoa consumir um monte, daí ela vai ter muito mais complicado isso. Mas na maior parte a gente não percebe isso. Os alunos devem estar também surpresos, assim como eu também fiquei quando eu ouvi a primeira vez isso daí. E como a gente tem costume bastante equivocado, né? Por exemplo, assim, eu achei que eu sabia fazer chá quando a gente começou. E eu tô muito entusiasmado com essa eletiva, porque eu tô aprendendo muito a cada dia. E aí a pesquisa é muito importante também, porque além de ouvir falar sobre uma planta, além de pesquisar, é importante também conversar com quem entenda mesmo. Por exemplo, eu não sabia fazer chá e eu sempre fervia. E os alunos devem estar se perguntando, mas como assim? A gente sempre ferve. Deixa fervendo tudo ali na água e poderia comentar um pouquinho também sobre esse preparar, a gente achar que está preparando um chá de maneira correta e na verdade tá perdendo, às vezes está matando, acabando com os princípios ativos de uma planta. O que a gente podia estar aproveitando, né, de princípios ativos, a gente elimina, porque existe um grande volume de princípios ativos nas plantas que quando ferve a água, então tá lá fervendo a água, aí você joga a planta e daí que você vai desligar o fogo, por exemplo. Isso se a pessoa não ferver um montão. Mas vamos dizer que a pessoa já ferveu a água, ela põe a planta e desliga. O que acontece? A água está numa temperatura tão alta que a primeira coisa que ela faz é volatilizar todo o princípio ativo da planta. Aí a pessoa bebe água suja de planta. Aí ela fala assim, ai, o chá não dá certo, o chá é fraquinho. Não é fraquinho. Não é. Se a pessoa souber fazer de certinho, o resultado é muito eficiente mesmo, mais eficiente do que qualquer outra coisa, do que a alopatia. Às vezes eu tenho melhor resultado num chá do que a pessoa não está tendo efeito nenhum com o remédio, mas em compensação com uma xícara de chá ela tem. Então, a gente tem que observar sim. E se você põe o açúcar, o seu organismo não faz aproveitamento, ele elimina todo. E todas as vezes, e existem várias maneiras de eu extrair princípio ativo de uma planta. Então, por exemplo, eu posso extrair princípio ativo através de um chá. No caso, infusão, que a gente chama. A infusão, tudo que é molinho, você pegou na planta, ela é molinha, infusão. Você não pode ferver ela. Se a planta é dura, uma casca, por exemplo, aí você pode ferver ela, dependendo do tamanho da casca. Então, por exemplo, se for um pedaço desse tamanho de um tronco, daí você tem que ferver bastante para poder tirar princípio ativo. Mas se for uma casca fininha, você ferve menos. Então, depende do como que essa planta foi fragmentada, como que você chegou nela. Aí, você pode usar ela, fora em chá, você pode, eu vou até ensinar vocês a fazer, você pode fazer umas gotinhas, como se fosse uma tintura. Ela é condicionada no escurinho para poder manter o princípio ativo, porque senão ela não mantém. Esse é o método, então vamos dizer assim, o chá, você vai extrair uns 50% de princípio ativo, dependendo da planta. Em tintura, você chega até uns 75, 80, dependendo da planta. Você pode, por exemplo, ter ela em comprimido. Então, aqui eu tenho um comprimido, né? Esse comprimido, o que foi feito? Foi colocado a planta numa máquina, essa máquina secou a planta até ela desidratar completamente e virar um pozinho.
E daí esse pozinho é colocado na cápsula. Então você pega a cápsula, ela é gelatinosa e ela é colocada, ela é cheia com aquele pozinho da planta. Aí nós temos um tanto de princípio ativo, mais ou menos um tanto parecido com a tintura, num comprimido. Depois nós temos, existem outros métodos de extração, por exemplo aqui, o óleo essencial. O óleo essencial, ele é o mais rico, vamos dizer, em princípio ativo. Mas, veja bem, para ser feito aqui essa embalaginha de 10 ml, foi usado quase que 1 tonelada de planta. Então, a quantidade de princípios ativos dentro desse frasquinho é muito maior do que em qualquer outro método de extração, né? E por isso que óleo essencial não pode usar direto na pele. Apesar de ter algumas empresas que noticiam isso, quem entende como é feito e a quantidade de princípio ativo que é feito, sabe que não pode. Então, são métodos diferentes com resultados diferentes. E daí, quando você quer fazer um tratamento com uma planta, você tem que escolher qual método você precisa. O método mais barato, que tem menos princípio ativo, é chá e decocto, que é esse que ferve, né? Eles são os mais baratos, né? Então você consegue a planta. Antigamente a avó da gente ia lá no jardim e ela sabia qual era, né? Mais a minha geração, né? Ela sabia qual plantinha que tinha lá e que melhorava. E a gente melhorava daquilo. Hoje em dia as pessoas estão perdendo esse conhecimento, porque ela vai lá na alopatia e o médico mal examina a pessoa, já receita rápido, e às vezes a pessoa faz uso de uma planta, só que o problema faz uso de uma alopatia, mas às vezes aquilo, além de não resolver, ainda passa o problema para outro órgão. Então, por exemplo, a maioria dos remédios, quem lê bula sabe, um remédio pode ser bom para uma coisa, mas ele pode deteriorar outra, parte renal, parte de fígado. E a gente tem, então, que saber recuperar na planta. Você pode, eu posso fazer um tratamento tanto é que quando eu fico doente, qual que é o procedimento? Eu vou ao médico, o médico me passa um remédio, dependendo o médico passa, eu tomo aquele remédio, mas depois eu faço um baita de um detox depois daquele remédio que eu tomei, para haver uma melhora da qualidade de vida da gente, porque hoje em dia nós estamos consumindo muito agrotóxico, muito conservante, muito antibiótico, e isso tudo está causando uma série de problemas. Sem falar dos adoçantes, né? É muita coisa que acaba deteriorando a gente. E a gente tem que saber, sim, se cuidar, saber, sim, retomar a qualidade de vida depois desses tratamentos. Tá bom? E aí é importante também, né, a gente sempre tomar cuidado quando a gente vai procurar um remédio assim industrializado, com receituário lá. Inclusive foi uma reportagem do Fantástico no domingo retrasado, que é aquela coisa do empurrômetro. Você chega com uma receita às vezes e os farmacêuticos, né, não posso dizer assim que são todos, mas em grande maioria, eles meio que prescrevem, né, ó, leva isso também é bom, isso aqui vai aumentar não sei o que, isso aqui não sei o que, sabe que a indústria farmacêutica aí ela está com muito remédio estocado e eles precisam desovar tudo isso daí. E às vezes ele aproveita ali uma pessoa que está ali procurando às vezes alguma coisa e ele vai começar a empurrar. Sempre é bom e importantíssimo tomar cuidado com essa coisa do empurrômetro. Assim, as indústrias elas querem realmente acabar com o estoque que eles têm de medicamentos e às vezes a gente pode ser uma vítima desse empurrômetro aí e fazer muito mal porque, como a Paula acabou de dizer assim, às vezes usar uma coisa intoxica a outra, cura ali um sintoma, mas prejudica algum órgão e depois precisa se desintoxicar aí dessas substâncias que ficam no nosso corpo. Andresa, tem algum aluno? Algum aluno a gente selecionou algumas perguntas que os alunos mandaram para a gente, mas alguém tem alguma que quer fazer já, aproveitar o contexto, Andresa ou alguns dos alunos? Alguém quer fazer a sua própria pergunta? Ou querem que eu leia? Vamos lá, galera. Abra a câmera aí e vamos participar.
ninguém, ai, tudo quietinha. Tô com vergonha. Ó, a Maria Eduarda, ela tinha perguntado se as plantas medicinais podem fazer mal, né? Como você falou, depende do... Se a pessoa não tiver o conhecimento, acho que você já respondeu, né? Se não tiver o conhecimento e tomar de uma maneira inadequada, né? Então, a Luiz vai compartilhar aí? Deixa eu ver se vai. Será que. Vai, manda para nós aí. Qualquer coisa, eu leio aqui no grupo as Só um perguntinhas. minutinho, deixa eu só acertar aqui o layout aqui, que bagunçou tudo pra mim aqui. A gente tá aprendendo a cada dia mexendo. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo a tela pra vocês? Tá da Opa, é Paula, isso, da da Paula. Aqui as apresentação da questões. Paula. Ó, a primeira. Isso. Algumas plantas podem fazer mal? Pode sim. Muito mal. Tem plantas extremamente tóxicas no planeta. Nossa, muito tóxicas. E outra, plantas assim que a gente nem desconfia. Por exemplo, sabe o chazinho de camomila? Vou contar para vocês uma história do chazinho de camomila. O chazinho de camomila é assim. O camazuleno, que é o principal princípio ativo, fica estranho, né? Mas é isso mesmo. O principal princípio ativo da camomila é o camazuleno. O camazuleno, toda vez que você consome ele, ele fica 20 dias na sua corrente sanguínea, tá? Durante esses 20 dias, você fica sob a ação dele. Aí, ele é acumulativo. Então, por exemplo, hoje eu tomei uma xícara de chá. Amanhã eu tomo de novo. Depois de amanhã eu tomo de novo. E ele vai juntando. Assim, na primeira semana, dependendo como é o organismo da pessoa, primeira, segunda semana, ela tá ótima. Ela se sente calma, relaxada, zen, super tranquila. Só que daí, de tanto aquela planta ficar atuando no sistema nervoso central da pessoa, ela passa a ter um efeito rebote. O que é? Ela começa a ficar irritando a pessoa. Então, a pessoa, a partir da segunda semana, ela tá tomando chazinho para se acalmar, mas ela tá cada vez mais irritada, querendo matar alguém a beliscão, sabe? Bem assim, com requintes de crueldades, sabe? E daí ela tá tomando chazinho para se acalmar. E daí aí ela vai ficando mais irritada, mais irritada, mais irritada. Em laboratório, eles testaram isso e eles descobriram que ela vai desligando as células do cérebro. Então, quanto mais tempo, existem aquelas dieta doida, né? 6 meses tomando uma planta. Na minha opinião, muito doida mesmo. Ele desliga células do cérebro, então ele vai deixando a gente mais com menos capacidade de inteligência e tudo. E é o chazinho de camomila. E a gente dava para o bebezinho. Então, a gente tem que conhecer mais. Hoje em dia, a gente tem acesso à informação. As universidades estão fazendo muito estudo. O laboratório não faz muito estudo, não, porque o laboratório não interessa por planta. Mas as universidades estão tendo estudos espetaculares sobre as plantas. E é importante a gente saber para a gente aprender a usar corretamente. Não existe chá melhor para conjuntivite, por exemplo, do que o chá de camomila. Você está com o olho todo assim, irritado, você faz um chazinho de camomila bem forte, gela ele, né? Põe um gelinho nele e depois aplica. Pode aplicar até mesmo com o sachêzinho da camomila no olho. Gente, de hora para outra já acalma, já desincha tudo, é excelente. Mas o uso prolongado desse chá, ele é um chá ótimo para susto. Você tomou um susto agora, você toma um chá de camomila, ele dá aquela centrada, ele dá aquela acalmada, mas ele não pode ser usado direto, ele é um chá complexo. Então, você vê, e é uma coisa usada normalmente. Por que ninguém fala sobre isso? Por que não tem escrito no rótulo? Porque não interessa, gente. Quando tá com dor de cabeça, ele acalma as ondas cerebrais. Ele é muito bom para dor de cabeça, assim. Mas se tiver dor de cabeça várias vezes na semana, não tome ele. Isso é outra coisa. Vamos para outra perguntinha? Então, ainda Maria Eduarda, como é o mercado de plantas medicinais? Bom,
Aí vai, é o que eu estou entrando agora, né? É assim, difícil de conseguir algumas plantas. Então, por exemplo, você estuda uma planta muito exótica lá, é difícil conseguir, não é muito fácil. Mas a maior parte das plantas a gente consegue sim, e de boa qualidade, basta você saber assim comprar, mas tem muita enganação, mesmo entenda, a pressão dos laboratórios contra a fitoterapia, ela é muito grande. Então, como é que eu posso dizer assim? E isso é complicado, a gente não consegue atuar muito bem. Mas relativamente, você vai comprar planta, você tem que olhar bem o que você está comprando, mas a maior parte é bom. Não tenho tanta coisa ruim. Uma parte delas eu planto em casa, eu tenho plantio, porque eu não realmente uso assim muito agrotóxico, isso também atrapalha. Mas a maior parte é boa, não é difícil de achar, entendeu? E não é muito batizado, não. Uma outra que a gente percebe que tem. Às vezes você vai comprar um pacote de planta, vem até papelão no meio, mas é uma ou outra, é pouca coisa. A maior parte é muito bem feitinho e tudo. E eu, pelo menos, me preocupo com isso e compro sempre, vou trocando de fornecedor. Quando percebo que tem alguma. Olha, a planta não tá só ela na embalagem, eu já reclamo e troco de fornecedor. Eu já troquei bastante até achar os que eu tô agora. Então, mas é bom, não é ruim, não. Tá bom? Por uma próxima aqui, ainda da Maria Eduarda. Qual o risco de usar plantas como remédio sem conhecer os seus efeitos? Você já comentou um pouquinho, né? Pra gente. O risco é muito menor do que você usar uma alopatia sem orientação. A alopatia dá muito mais trabalho. Há mercado clandestino de plantas medicinais? Bom, nós estamos falando de plantas lícitas ou ilícitas, né? Existem algumas plantas que são ilícitas no nosso país. Uma delas é a cannabis sativum. Está sendo autorizado agora, porque a cannabis, ela é uma planta. Pense assim numa planta que é um analgésico espetacular. Muito triste ser usada ela incorretamente, né? E ser proibida. Porque ela é um analgésico que, por incrível que pareça, ela não vicia, né? Mas e ela pode ser indicada para pessoas que estão tomando morfina e tudo. Mas a gente não pode fazer uso de uma planta tão forte, porque ela sempre causa uma deficiência na gente. Então, por exemplo, quando a gente. Uma pessoa que está saudável, ela usa uma planta muito forte, ela tem uma perda, ou na parte renal, ou na parte fígado, ou na parte de neurônios, né? Então, mas, por exemplo, uma pessoa que está com um câncer e ela precisa de um analgésico muito eficiente, nem a morfina está dando conta. Você entra com a cannabis, o resultado é muito eficiente. E daí ganha qualidade de vida, né? Mas eu acho assim, existem várias plantas que a gente não divulga, a gente não fala muito sobre elas, porque pelos usos incorretos que são feitos, mas eu entendo que faz parte da maturidade da informação a coisa. Conforme a sociedade vai criando mais maturidade, as plantas vão sendo usadas mais corretamente. Então, trabalho, dou aula aqui em Salto de Pirapora, dou aula lá em Sorocaba, faço a orientação muito grande dos meus alunos, para você ter uma ideia. Eu tenho alunos de 8 anos atrás fazendo pesquisa para mim ainda até hoje. Mas por quê? Porque eu tenho muito interesse que a pessoa use corretamente, que ela
tenha acesso à informação, que ela consiga fazer o uso adequado, para que a gente possa ter o aproveitamento mais eficiente sempre. Não ficar só naquela... Como é que eu posso falar assim? Só no uso errado da coisa. Então, existem plantas, sim. Coisa agora, mercado clandestino, não conheço muito, não. Não uso nenhuma planta em excesso ou nenhuma planta proibida, nem aqui no recanto, nem aqui na loja, nem usava na pousada e nada, por conta de... Não precisa, a vida é muito, muito especial, gente. E eu ajudo muita gente com esse conhecimento e não precisa usar nada ilícito, não. A quantidade de plantas é muito variada. A gente tem muitas plantas. Então, por exemplo, tem plantas que têm um fator tóxico maior, você troca por outra que não tenha. Então, é muito fácil isso. E a gente não precisa usar nenhuma que tenha toxicidade nenhuma. Agora, existem plantas que têm muita toxicidade, né? Então, usado da forma correta, a gente tem que... e também não dá para ficar incentivando também o uso pela forma errada, né? Bobeira isso. Tá bom? Aqui eu faço uma menção aqui, mais só com uma reflexão assim. Acho não, tenho quase certeza que é muito mais fácil a gente conseguir um medicamento industrializado ilícito, inclusive em farmácias da nossa cidade, já que a gente sempre que faz mais mal. É aquela coisa assim, você pode dosar ali, é um fitoterápico, a concentração, a quantidade, medicamento assim, às vezes não tem uma concentração que você precisa, empurram para você uma de 500 miligramas, sendo que você precisa de uma de 1000, fala para tomar duas, e na verdade a concentração é a mesma, tanto na metade do comprimido ali, e às vezes ele fala, não, pode levar essa aqui que é só tomar 2, ou leve o de 1000, se você precisar de 500, você quebra no meio. Não, na verdade ali a concentração é a mesma, porque a gente já tem exemplos aqui, uma jarra de um suco, se você colocar metade de um copo ou o copo completo, a concentração vai ser a mesma. Então tem que tomar cuidado também com esses medicamentos que eles empurram pra gente sem a concentração adequada, e o seu uso também passa a ser um risco, na verdade, né? E as plantas, né, como fazendo uma menção agora aqui, também não é uma coisa que fica restrita somente ao comércio, né? Você pode ter ali as suas plantinhas na casa, você pode aprender um pouquinho mais, é importante a identificação correta. Vou fazer aqui menção também ao aplicativo que a gente conheceu através de você, e a gente já passou para os alunos e eu uso ele quase todo dia. Se tem alguma plantinha em casa, a árvore da minha mãe, assim, algumas plantas dela, eu falei, mãe, olha só, instalei para minha mãe, ela fica tirando foto e achando na internet agora as plantas dela. E olha, e é muito bacana, muito rápido, como eu disse a gente disse para os alunos também, não pesa no celular, fica ali sua pesquisa, sua identificação, e é importante, né? Nessa área também é importantíssimo reconhecer e conhecer as plantas adequadamente para não tomar uma pela outra, né? Não usar uma para uma próxima. A gente está quase chegando já no final as perguntas, eu até vou avisar os alunos, as perguntas que a Paula não puder responder agora, a gente responde também no encontro, já dando um spoiler aqui, a gente vai ter encontro presencial com atividades práticas, né, Andresa? Estamos planejando, estamos combinando com a Paula. Pra gente fechar aí o dia com essa última pergunta, e daí as próximas a gente vai passar para a Paula, e na nossa aula prática, então, vai ter um momento assim, para ela estar tirando e vai respondendo aos poucos. E quem tiver mais dúvida pode ir mandando para a gente vai organizando essas perguntas, porque a gente vai ter aí um belo trabalho com a Paula. Aliás, demos trabalho para a Paula. Não, eu faço isso com muito amor mesmo. Porque a nossa próxima aula, galera, vai ser no período da tarde, na escola, na segunda-feira que vem, porque vai ser as nossas aulas práticas, tá bom? E a Paula vai estar lá com a gente. Vai ensinar vocês a fazer um monte de coisa. Tá. Então vamos lá, a última perguntinha para a gente fechar o dia. Então, qual a planta medicinal mais cara a ser transformada em remédio? Da Gabriele, desculpa, segundo A. Puxa, existem plantas que pela raridade delas, pelo local de difícil acesso, pela sazonalidade, porque a planta tem só um período do ano que ela pode, que a gente tem acesso a ela, por uma série de fatores, ela acaba saindo mais cara. Mas o universo é muito perfeito, né? Geralmente é assim, a planta muito boa que tem no estrangeiro,
né? Tem uma planta correspondente no nosso país, correspondente a ela. Talvez assim, não tanto com tanta eficiência, mas ela tem uma planta próxima, a parente dela. Pode ser uma parente pobrinha de princípio ativo ou não. Então, e daí a gente acaba usando a parente pobrinha, aumentando um pouco coisa, colhendo um resultado um pouco mais diferente, mas ela sai bem mais barato. Mas o universo sempre põe perto da gente as plantas que a gente precisa. Então, é muito comum estar nascendo a plantinha ali perto, no jardinzinho, na calçada, a planta que alguém da família precisa. É muito comum isso. Então, não precisa ser uma planta muito cara. É que eu acho, os fitoterapeutas, existem fitoterapeutas que trabalham com uma regionalidade. Então, por exemplo, existe a fitoterapia que é feita no litoral, é diferente da minha. Eles têm acesso a plantas que eu não tenho e eu tenho acesso a plantas que eles não têm. A fitoterapia da Europa é diferente da minha. Por quê? Porque pelo mesmo motivo, lá eles têm acesso a outras plantas. Então, a gente tem que entender que a fitoterapia é regional. Não dá para mim, como fitoterapeuta, dar as mesmas plantas em todas as partes do país, por exemplo. Cada país tem a sua flora. Então, mas é só você ir procurando. Para cada sintoma ou para cada doença, existem umas 20 ou 30 plantas que pode ser recomendada. Então, é só você procurar qual é mais fácil de você conseguir. Geralmente é uma boa técnica essa. Tá bom? E essas plantas são similares, geralmente são da mesma família? Geralmente são da mesma família, apesar que depende do coisa, mas do sintoma, né? Mas geralmente é na mesma família que estão as correspondentes, entendeu? Porque as famílias de plantas são muito grandes, né? Então, mas é muito comum estar. Essa pergunta se assimila a que a Júlia também fez, né? As mulheres aí tiveram uma grande participação no envio das questões. Senti falta das perguntas dos meninos aí. Cadê, pessoal, para representar? Mas também responde a pergunta dela porque ela falou assim: qual seria a planta mais rara de ser encontrada? Assim, então, você acha que já contemplou com essa resposta aí? Porque depende, né? Depende da sazonalidade, da região. Então, para mim, a mais rara foi a Arnica montana, que ela nasce nos Andes. Eu demorei para conseguir essa planta e eu estava querendo muito ela, porque o resultado dela é muito eficiente, assim, para dores musculares, toda dor em parte mole da gente, né? Ela atua nessa coisa e ela é um recuperador então, toda vez que há um rompimento das fibras, né, da musculatura, ela ajuda a recuperar rapidinho. Então, a planta mais rara para mim foi a Arnica montana. Depois eu mostro para vocês. Ela é uma florzinha e eu importei lá do Chile ela, mas é a mais rara. Eu tenho também uma do deserto do Saara. No dia da aula de vocês, eu levo para vocês olharem as plantas mais raras para mim, né? É que eu não... no caso delas, sabe, existe a planta que dá show, existe a planta que funciona. Tanto a arnica quanto a garra são as plantas que dão show mesmo, né? O resultado é muito eficiente. Então, é por isso que eu acabo indo atrás delas, né? Tá bom? Assim, as perguntas então, pessoal, as perguntas que não foi possível responder hoje, no encontro presencial lá, reforço aqui o convite para a nossa aula experimental. Vamos estar lá, a Paula está preparando para a gente aí um roteiro de atividades lá, inclusive também, se tudo der certo, uma degustação de chá, que eu quero também aprender a fazer melhor os chás, que eu fazia de maneira equivocada, estou aprendendo Não sei, bastante. vamos ter tempo, gente. Quanto tempo é a aula? Lá são 45 minutos, mas eu vou me estender numa tarde. Lá a gente faz também um chá lá e Porque, ó, eu demoro 2 horas para dar chá infusão, decocto e compressa. Aí, aqui pelo menos. Aí mais 2 horas de tintura.
certo? Aí, então vai ter que ser dado muito rápido, chá e coisa, não vai dar para fazer muito. Então vamos montar mais encontros, vamos ter mais encontros então. E daí 2 horas para sabonete e 2 horas para, o que era o outro mesmo? Sabonete e álcool, O né? álcool Então, isso eu até consigo indo no coisa, mas realmente é pouco tempo que vocês estão Não, lidando, vamos tá? estender esse período Vou então, desenhar tudo. vamos estender esse período aí para uma tarde lá na escola e também outros encontros também que para os alunos lá, né? Vamos e convidem aí o pessoal. Opa. A gente vê o que dá tempo e daí a gente vai se acertando. Qualquer coisa a gente faz um encontro a mais, não tem problema. Isso. Bom? Ok, perfeito. Pessoal, obrigado pela Obrigada, Paula, de participação. coração. A Paula Obrigada, especialmente. pessoal, pela participação de vocês. As perguntas foram ótimas. Vocês surpreenderam a gente hoje com uma enxurrada de perguntas. Eu com o Luiz, a gente estava, nossa, eu acho que eles não gostaram muito da ideia, não estão muito participativos. De repente, assim, e aí, mais alguma pergunta, pessoal? Aquela enxurrada de perguntas, eu assim, meu Deus, a gente fica entusiasmado. Eu, Luiz, acho que a gente está mais entusiasmado nessa letiva. Eu acho que com os alunos, porque não é possível. Estou aprendendo muita coisa mesmo. Mas Então, muito bacana. pode só fazer uma última colocação? Sim, Vocês claro. sabem que o curso de fitoterapia, esse curso que vocês estão tendo já habilita vocês a ser um fitoterapeuta, vocês sabiam olha disso? só. Porque, na verdade, a fitoterapia ela não precisa de algo assim, uma pós-graduação. Um curso de 2 horas é a mesma coisa do que uma pós-graduação. Ela não tem regulamentação. E isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, não. Todo mundo fala para mim, Paula, mas precisa ver a regulamentação. A regulamentação que o governo ofereceu para nós foi: abandonem todos os seus diplomas e façam um do MEC, aprendendo o que é alecrim, o que é manjericão, e daí eu aceito vocês. E daí nós não aceitamos, porque você imagina, largar tudo, todos os cursos que a gente fez, é muita coisa. E daí, então, a nossa área não tem regulamentação e a gente está feliz com isso. E daí o que acontece é que você não precisa, para ser um fitoterapeuta, você não precisa ter um curso superior ou nada parecido. Você pode atuar sim, só aí existem algumas condições para isso. Então, legal. Então, pessoalzinho, tchau. A gente tomou um pouquinho o tempo de vocês a mais do que deveria, mas o papo estava muito bom, muito legal, tá? E a gente espera vocês na aula prática, então, que a gente está combinando na semana que vem, tá bom? Beijo, tchau. Até a próxima. A Gabriele, só a Gabriele. Gabriele quer a palavra? Gabi, levantou a mão. Será que a Gabi? Acho que ela já saiu, Luiz. Acho que ela apertou errado a mãozinha. Então, bom, se tiver, tem qualquer coisa, ela tira a dúvida também. Um abração, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.